O filme Os Bons Companheiros, Goodfellas, foi um alerta para a indústria cinematográfica sobre os limites do gênero de filmes de gangsters. No entanto, apesar de toda a ação em cena, algumas verdades desconhecidas sobre o filme podem mudar completamente a sua perspectiva. Embarque nesta divertida jornada enquanto exploramos uma lista de 20 fatos curiosos que você provavelmente não sabia sobre Os Bons Companheiros. 6 indicações, uma vitória. Apesar do amplo reconhecimento do filme Os Bons Companheiros, Goodfellas, ele foi praticamente ignorado na cerimônia do Oscar de 1991, uma revelação chocante tanto para críticos quanto para historiadores do cinema. O filme recebeu 6 indicações ao Oscar nas categorias de melhor filme, melhor diretor, melhor atriz coadjuvante, melhor roteiro adaptado, melhor montagem e melhor ator coadjuvante. No entanto, levou apenas uma estatueta para Joe Pesci, que interpretou Tommy DeVito, vencendo na categoria de melhor ator coadjuvante e causando grande comoção nos cinemas. Quando Joe Pesci subiu ao palco para receber o prêmio, seu discurso foi curto. Tinha apenas 5 palavras. É uma honra. Obrigado. Esse discurso ficou registrado como um dos mais curtos da história do Oscar. Em entrevistas posteriores à Entertainment Weekly e ao The Guardian, ele explicou que não esperava ganhar e que apenas queria manter a humildade, principalmente porque não era bom em falar em público. No entanto, fãs e críticos concordaram posteriormente que a vitória foi merecida, já que sua interpretação do personagem de Simon foi feroz, imprevisível e aterrorizante. Foi elogiada como uma aula magistral de tensão e volatilidade. Henry Hill acabou sendo eliminado do programa de proteção a testemunhas do FBI. Após depor contra a máfia, Henry foi incluído no programa de proteção a testemunhas em 1980, juntamente com sua esposa Karen e seus 2 filhos. No entanto, Henry se recusou a ficar calado, frequentemente revelando sua identidade aos vizinhos, concedendo entrevistas e até mesmo sendo preso diversas vezes por porte de substâncias ilícitas. No início da década de 1990, ele foi expulso do programa por falta de discrição, já que seu comportamento público constante o tornava um risco à segurança. Mesmo assim, isso não o deteve, e ele continuou escrevendo livros, lançando e dando nome a uma marca de molho de espaguete chamada Wise Guy, e aparecendo em programas de TV e rádio até sua morte em 2012. O personagem de Paul Sino teve um caso com a esposa de Henry Hill na vida real. Paulie Cicero, o chefe da máfia quieto e calculista que protegia Henry Hill, personagem baseado na personalidade real de Paul Vario, teve um relacionamento chocante com a esposa de Henry, Karen. Henry revelou em entrevistas e diversos relatos publicados após o lançamento de Wise Guy, incluindo em seus livros e aparições na mídia, que esse caso ocorreu enquanto ele cumpria pena na prisão. Embora o caso extraconjugal nunca tenha sido retratado em Os Bons Companheiros, Nicholas Pelly o confirmou em suas pesquisas e escritos, mesmo tendo optado por não enfatizá-lo na adaptação cinematográfica. Essa traição na vida real foi irônica, visto que a figura paterna de Henry Hill teve um caso com sua esposa, intensificando assim a desilusão de Henry com a vida na máfia e sua cooperação com o FBI. O produto do roubo da Lufa Cola nunca foi recuperado. O filme Goodfellas serviu como uma exposição para diversos crimes que eram mistérios ou estavam ocultos. O roubo da Lufa Cola é um mistério. O assalto, realizado em 11 de dezembro de 1978 no aeroporto JFK, por uma quadrilha liderada por James "Jimmy the Gent" Burke, invadiu o terminal de cargas da Lufa Cola e levou 5 milhões de dólares americanos em dinheiro e quase 1 milhão de dólares americanos em joias. Pode ser facilmente descrito como um dos maiores roubos de dinheiro da história dos EUA na época. Foi meticulosamente planejado e executado com rapidez, o que deixou as autoridades perplexas. No entanto, Burke, um dos criminosos mais implacáveis da época, começou a eliminar qualquer pessoa envolvida no crime que fosse suspeita de revelar informações importantes. Arquivos do FBI
revelaram que pelo menos 10 pessoas ligadas ao crime foram brutalmente assassinadas, dificultando tanto a construção de um caso quanto o rastreamento do dinheiro envolvido. Embora Goodfellas tenha tentado retratar vividamente as consequências do assalto, o caso permaneceu sem solução até 2014, quando agentes do FBI prenderam Vincent Asaro, um soldado da família criminosa Gambino, que supostamente recebeu os 750 mil pelo crime. Ele foi, no entanto, absolvido em 2015 por falta de provas concretas. Henry Hill negou o envolvimento de Asaro no crime, alegação com a qual o júri concordou. Mesmo com a prisão do principal suspeito, o paradeiro do dinheiro e das joias roubadas permanece desconhecido, e o assalto continua sendo um dos roubos não solucionados mais famosos do século, quebrando regras de edição para alcançar um efeito mais impactante. A cena final do filme é bastante memorável. É uma sequência caótica, onde Henry Hill aparece correndo de um lado para o outro com helicópteros sobrevoando, sentindo-se paranoico. O que torna essa cena ainda mais notável é que o editor quebrou as regras tradicionais de edição cinematográfica para criar um efeito inovador. Segundo Thelma, o objetivo era imergir completamente os espectadores no colapso mental de Henry, induzido pelo uso de substâncias. E, portanto, a edição é errática, assim como o estado mental de Hill. Ela explicou que, para alcançar esse efeito, eles usaram cortes bruscos, mudanças repentinas de música, cortes transversais rápidos entre cenas e diálogos e narração sobrepostos. Tudo isso é péssimo para a edição convencional de Hollywood. Inicialmente, o público de teste achou o ritmo frenético irritante. Thelma interpretou isso como um sinal para encurtar os cortes, ampliar o caos e explorar ainda mais o desconforto. O resultado foi que o público teve ataques de pânico cinematográficos ao assistir à cena. Exatamente o efeito que ela almejava alcançar desde o início. A aranha de Michael Imperioli foi levada às pressas para o pronto-socorro após a cena do tiroteio. O jovem barman, interpretado por Michael Imperioli, sendo baleado por Tommy DeVito por causa de um insulto percebido, é uma das cenas mais arrepiantes de Os Bons Companheiros, não apenas pelo que aconteceu no set, mas também pelo que ocorreu nos bastidores. Durante as filmagens, Michael foi instruído a cair para trás quando seu personagem fosse baleado várias vezes por Tommy DeVito. Em uma das tomadas, ele tropeçou e caiu com força em uma área coberta de vidro, resultando em um corte profundo na mão e na quebra de uma jarra de vidro. Mais tarde, ele descreveu o corte como tão grave que precisou ser levado às pressas para o pronto-socorro para levar pontos. E como ele ainda estava com a maquiagem ensanguentada da cena do tiro, a equipe do hospital entrou em pânico, pensando que ele havia sido baleado várias vezes. Ele foi então levado imediatamente para a frente da fila, onde finalmente explicou: Não, eu não fui baleado. Sou um ator. Só cortei a mão." Apesar do ferimento, ele permaneceu comprometido com o filme, terminando suas cenas mesmo com os pontos, demonstrando uma dedicação notável aos bons companheiros. 10 cenas violentas tiveram que ser cortadas para evitar a classificação NC-17. Quando o filme Os Bons Companheiros foi submetido pela primeira vez à Motion Picture Association of America, MPAA, em 1990, a resposta recebida não foi nada entusiasmada. Foi criticado pela violência gráfica, especialmente em suas cenas principais. A MPAA chegou a ameaçar classificar o filme como NC-17, uma classificação que seria praticamente uma sentença de morte, impedindo sua exibição em cinemas. A editora Thelma Schoonmaker e Martin Scorsese revelaram que as cenas que causaram grande polêmica após a revisão foram o espancamento e assassinato de Billy Batts, a execução de Spider e os diversos closes de tiros, incluindo os da sequência da explosão de Lufthansa. Na época, Martin já estava familiarizado com a terminologia da MPAA, tendo trabalhado anteriormente em Taxi Driver e Turo Indomável. Isso o levou a fazer cortes. Ele teve que reduzir o derramamento de sangue e a violência excessiva de 10 cenas diferentes para evitar a temida classificação NC-17.
O procedimento envolveu encurtar a duração dos momentos violentos e mitigar seu impacto visual no público, em vez de remover essas cenas completamente. Apesar da controvérsia, a versão editada ainda era crua e bastante intensa, o suficiente para chocar tanto o público quanto a crítica. Posteriormente, recebeu a classificação R, o que permitiu o lançamento de Os Bons Companheiros nos cinemas. Lorraine Bracco quase recusou o papel de Karen. Quando lhe ofereceram o papel de Karen Hill em Os Bons Companheiros, ela recusou porque não queria interpretar apenas mais uma esposa de mafioso, especialmente porque acabara de fazer o papel de uma sedutora. Ela também admitiu em entrevistas que tinha medo de cair num papel decorativo unidimensional, onde ficaria em segundo plano, enquanto os homens tinham todo o diálogo e a profundidade da personagem. Mais tarde, mudou de ideia depois de ler o roteiro e perceber que Karen tinha uma perspectiva única. Tanto Scorsese quanto Ellen Lewis, a diretora de elenco, encorajaram Lorraine a reconsiderar, reiterando que ela seria uma das poucas narradoras femininas em um filme de Scorsese, e que sua voz ajudaria a ancorar a história emocionalmente. Lorraine admitiu mais tarde ter ficado surpresa ao descobrir que Karen não era uma personagem passiva, e que se encontrava dividida entre o medo e a atração pelo estilo de vida da máfia. Ao analisar o roteiro, ela reconheceu que era uma oportunidade de interpretar uma personagem emocionalmente rica e também psicologicamente complexa. Ela incorporou totalmente seu papel e, na 63ª edição do Oscar, em 1991, foi indicada a melhor atriz coadjuvante. O promotor Edward MacDonald interpretou seu próprio papel na vida real. O verdadeiro promotor federal, Edward MacDonald, apareceu na tela de Os Bons Companheiros, não interpretando um personagem diferente, mas desempenhando o mesmo papel que desempenhou quando todo o caso ocorreu. Ele era o procurador dos Estados Unidos que entrevistou Henry Hill e o convenceu a entrar para o programa de proteção a testemunhas em 1980. Enquanto o diretor Martin Scorsese e o corroteirista Nicholas Paley estavam escalando o elenco para a cena em que Henry teria a chance de delatar sua família mafiosa, MacDonald perguntou se poderia interpretar a si mesmo. A esse pedido, ele fez um teste de elenco, que passou com excelência. Scorsese ficou tão impressionado com a naturalidade e autenticidade de MacDonald que o escalou para o filme final. A cena mostrava MacDonald questionando os personagens Henry e Karen do filme em um tom calmo, porém firme, exatamente como fazia na vida real. Mais tarde, ele brincou dizendo que era um dos poucos atores do elenco de Os Bons Companheiros que não precisava de aulas de atuação, pois estava apenas fazendo seu trabalho, embora dessa vez diante das câmeras. Sinceramente, ele adicionou ainda mais realismo a um filme que já parecia realista. Isso também tornou difícil diferenciar entre fato e ficção em Mob Movie, de Scorsese. A brutalidade no assassinato de Billy Batts foi real. A maneira absolutamente brutal e selvagem com que Billy Batts, um membro importante da família Gambino, foi espancado no filme, foi um dos momentos mais chocantes de Os Bons Companheiros. Foi repentino, violento e muito realista. No filme, Tommy DeVito ficou furioso depois que Batman lhe disse para ir buscar sua caixa de engraxar sapatos e o agrediu com a coronha da pistola até deixá-lo inconsciente. Um ato que desencadeou a série de eventos desastrosos mostrados no restante da história. Embora essa cena tenha sido abominável aos olhos dos espectadores, o fato de ter ocorrido na vida real foi ainda mais brutal. Henry Hill admitiu posteriormente que a representação da cena no filme era uma réplica quase exata de como aconteceu na vida real, incluindo o fato de Tommy DeSimone ter batido nos morcegos com tanta força com a pistola que quebrou a arma. Ele revelou isso tanto no programa 60 Minutes quanto em sua participação no programa de Howard Stern, descrevendo como DeSimone perdeu o controle até que Tommy bateu em Billy tantas vezes que quebrou o cabo da arma. Até mesmo o livro de Nicholas descreveu a surra como brutal, embora nunca tenha mencionado nada sobre a quebra da arma. Esse nível de espancamento desafiou até mesmo os padrões da máfia. Essa surra, que levou à morte de Billy, foi posteriormente a razão para o desaparecimento de DeSimone e seu presumido assassinato.
Foram necessárias 8 tomadas diferentes antes da filmagem bem-sucedida da cena do Copacabana. Uma cena inesquecível do filme foi aquela em que Henry Hill levou Karen para sair à noite. Uma cena em que ele a conduziu por um labirinto, descendo uma escadaria, atravessando uma cozinha movimentada, até o coração da boate Copacabana, em vez de levá-la pela porta da frente como todos os outros. Todos esses movimentos, desde o momento em que ele a guiou pelo labirinto até chegarem à boate, foram realizados em um único movimento rápido, que envolveu quase 3 minutos ininterruptos de fluidez. A ideia surgiu da menção de Henry, no livro de Nicholas, de como ele costumava entrar na boate pela cozinha. Embora ocupe apenas uma linha no livro, Scorsese se inspirou nisso para que o público sentisse o que Karen sentia na época, tendo acesso a lugares sem seguir as regras convencionais. No entanto, esse não era o plano inicial, já que a princípio eles pretendiam usar a porta da frente, mas ela acabou bloqueada por multidões e equipamentos. Essa limitação acidental tornou-se então uma das decisões mais icônicas da história do cinema, à medida que o público era gradualmente envolvido até ter a impressão de estar flutuando. Foi uma cena desafiadora de filmar porque, com o uso de uma Steadicam, o operador Larry McConey seguia os atores por corredores estreitos, desviando-se dos figurantes e garantindo que tudo, da iluminação à disposição das mesas, estivesse perfeito. Foram necessárias 8 tomadas completas até que finalmente acertassem, porque cada vez que alguém errava uma fala ou um ritmo, tinham que recomeçar do zero. Mesmo assim, apesar de todos os obstáculos que essa cena apresentou, o diretor de fotografia Michael Ballhaus revelou que levaram apenas um dia para concluí-la. A obsessão de Jimmy Conway com seu papel. Enquanto Ray Liotta ouvia as gravações do FBI para capturar a essência de Henry Hill, Robert Dairo ligava para Henry diversas vezes. Ele fazia isso para poder interpretar Jimmy Conway da melhor forma possível, baseado no personagem real Jimmy the Gent, James Burke. Embora Robert Dairo seja conhecido por sua extrema cautela, não deixando pedra sobre pedra em seus filmes, poucos esperavam que ele chegasse ao ponto de contatar um informante da máfia que, na época, estava sob proteção de testemunhas, para garantir a precisão dos mínimos detalhes. Seu objetivo era capturar cada detalhe do personagem, incluindo como Jimmy segurava o cigarro, colocava o ketchup na panela, ou até mesmo como andava e gesticulava durante conversas tensas. Para conseguir isso, ele ligou diretamente para Henry Hill. Para tanto, contatou o FBI e obteve permissão especial para falar com Henry, mesmo ele ainda estando sob o Programa Federal de Proteção a Testemunhas na época. Eles se comunicavam por meio de ligações telefônicas monitoradas, o que permitia a Dairo obter informações sobre os trejeitos de Jimmy Burke. Henry declarou posteriormente, em entrevistas como as concedidas a Howard Stern e ao programa 60 Minutes, que Dairo às vezes ligava para ele várias vezes ao dia, obcecado até pelos mínimos detalhes. Ele também afirmou ter ficado impressionado com o nível de detalhamento que Dairo buscava. Nem mesmo Martin Scorsese, o diretor e co-roteirista do filme, se apoiou muito em Henry durante a produção. Ele conversou com Henry uma vez, quando o filme estava quase concluído, e só. Para se inspirar em cada um dos personagens, Scorsese preferiu se basear em Wise Guy, de Nicholas Pelly, que por sua vez foi baseado nos relatos originais de Henry Hill. Foi uma descoberta peculiar, pois uma estrela de cinema ligar para o monstro apenas para obter informações sobre como aperfeiçoar seu papel beirava o desespero, e não a plena dedicação. Ouvir gravações do FBI para dar vida ao personagem de Ray Liotta. Seria de se esperar que um ator se ativesse ao roteiro que lhe foi dado e interpretasse o papel da melhor maneira possível, mas nunca foi o caso de Ray Liotta. Ray, que interpretou Henry Hill, serviu tanto como narrador do filme, quanto como um criminoso em processo de desvendamento, garantindo uma representação perfeita da personalidade do personagem. Ele também analisou minuciosamente as gravações de vigilância do FBI. Segundo relatos, ele ouviu horas de gravações reais de grampos telefônicos do FBI com Henry durante investigações, bem como em interrogatórios e entrevistas após ele se tornar um informante em 1980.
Após sua prisão por tráfico de drogas, ele prestou depoimento e concedeu horas de conversas a agentes do FBI. Essas gravações se tornaram fundamentais para a escrita do livro de Nicholas Pelgi, Wise Guy. Foram essas gravações que Ray Liotta ouviu durante seus trajetos de ida e volta do set de filmagem em Los Angeles. Em entrevistas e conversas com a GQ e outros veículos, ele afirmou que isso o ajudou a imitar os padrões de fala, a atitude e a energia nervosa ou paranoica de Hill. Ele revelou: "Eu ficava no meu carro ouvindo a voz de Henry Hill falar sem parar. O jeito como ele contava uma história, as pequenas maneiras como ele enfatizava certas palavras, tudo isso me ajudava a entender quem era aquele cara." Como resultado dessa imersão completa no personagem de Henry Hill, sua atuação pareceu crua, intensa e totalmente crível. Mesmo sem nunca ter conhecido Henry pessoalmente antes das filmagens, esse ato singular de Liotta demonstrou um nível raro de dedicação, bem como o desejo tanto do elenco quanto da equipe de Os Bons Companheiros de retratar a história o mais fielmente possível aos fatos reais. A família de Scorsese aparece no filme. Outro fato curioso sobre a atuação impecável de Os Bons Companheiros não está relacionado a nenhum mafioso famoso, mas pode ser atribuído aos pais de Scorsese na vida real. A senhora Catherine e Sir Charles Scorsese fizeram breves participações especiais no filme, o que era uma tradição comum em muitos de seus trabalhos. Eles não só trabalharam em frente às câmeras, como também desempenharam papéis importantes nos bastidores, o que ajudou a trazer autenticidade ao estilo de vida da máfia no filme. Catherine Scorsese interpretou a mãe italiana de Tommy DeVito, uma mulher que não desconfia de nada. Ela aparece quando o trio, Tommy, Henry e Jimmy, para em sua casa para pedir uma faca emprestada depois de quase matarem Billy Batts. Eles também comeram massa, depois do que ela lhes mostrou uma pintura de 2 cachorros. Na cena da cozinha na prisão, enquanto os mafiosos preparavam um jantar italiano gourmet, tudo planejado com vinho, Catherine Scorsese preparou o molho vermelho nos bastidores. Isso porque Martin não confiava que o serviço de buffet ou o departamento de adereços entregassem o tipo de molho vermelho ítalo-americano autêntico com o qual ele cresceu. Segundo entrevistas, ela garantiu que o molho que preparava tivesse a mesma aparência e sabor que Henry Hill e sua equipe teriam comido. Essa não foi a primeira façanha culinária de Catherine, já que anos antes ela havia publicado um livro de receitas intitulado Italian American, The Scorsese's Family Cookbook, e cozinhava frequentemente para os sets de filmagem de seu filho. Seu pai, Charles Scorsese, no entanto, se envolveu no filme de uma maneira diferente. Ele engomou as golas das camisas do ator, pois Scorsese queria que as camisas dos mafiosos tivessem a aparência que costumavam ter nas décadas de 1960 e 1970. Ele queria retratar o tipo de camisa usada pelos mafiosos da vida real em seu antigo bairro na pequena Itália. Ele recorreu ao pai em busca de ajuda porque sabia que conseguiria o visual que almejava com perfeição e de acordo com suas expectativas. Sir Charles engomou e passou a ferro as golas até que ficassem com a aparência rígida que remetia aos mafiosos da velha guarda. Ele também teve uma pequena participação na cena do jantar na prisão, onde ficou ao lado de Paul Svino cortando alho com uma navalha, agindo como se fizesse parte dos mafiosos que ajudara a vestir. Isso era estranho, porque havia departamentos especializados para essas funções, como figurino, adereços e alimentação. No entanto, Scorsese acreditava na autenticidade de ter membros da família a bordo, pois eles poderiam dar vida à visão mafiosa. Diferenças de personalidade. O personagem Tommy DeVito em Os Bons Companheiros, interpretado pelo premiado Joe Pesci, é um completo oposto ao personagem Tommy DeSimone na vida real. No filme, ele foi retratado como barulhento, engraçado e assustador, tudo ao mesmo tempo. Ele também era um monstro de 1,62 metros de altura e pavio curto. No entanto, a personalidade real de Tommy DeSimone é a de um gigante de 1,88 metros, associado da família criminosa Luke,
também chamado Desimone, que é muito mais perigoso do que o retratado no filme. Ele tinha o porte físico de um boxeador peso pesado e pesava mais de 90 quilos. Não era apenas assustador para o cidadão comum, pois até mesmo os gangsters mais experientes o consideravam desequilibrado, já que era conhecido nas ruas por sua completa falta de controle dos impulsos. O relato de Henry Hill sobre a história no livro Wise Guy, de Nicholas Pileggi, de 1985, que mais tarde foi adaptado para o filme Os Bons Companheiros, Goodfellas, o descreve como um psicopata com um temperamento terrível e afirma que Desimone assassinou pelo menos 2 homens sem autorização, o que na época era uma violação das regras da máfia. Ele matou Batts em 1970, um assassinato registrado pelo FBI em decorrência da declaração de Batts. Vá para casa e pegue sua caixa de engraxar sapatos. Mas isso não é tudo. Acredita-se também que ele tenha assassinado Ronald Foxy, de Roy, porque este havia dado um tapa no irmão de sua esposa em 1979. Ele pensava que estava prestes a receber uma promoção para membro pleno da máfia, mas em vez disso, desapareceu sem deixar rastros. Hill testemunhou posteriormente que Desimone havia sido atraído para um encontro e assassinado como resultado dos 2 assassinatos não autorizados. Seu corpo nunca foi encontrado, apesar das alegações. Sua declaração oficial de óbito só foi feita em 1990, o mesmo ano do lançamento de Os Bons Companheiros. A versão cômica de Os Bons Companheiros foi lançada primeiro. Pouco antes da estreia de Os Bons Companheiros nos cinemas, em agosto de 1990, um mês antes do lançamento oficial, o público teve acesso à versão cômica da mesma história de vida de Henry Hill. Essa versão da história foi escrita por Nora Ephron, esposa de Nicholas Pileggi, e intitulada Meu Céu Azul. Seu filme era estrelado por Steve Martin, no papel de um mafioso extravagante sob o programa de proteção a testemunhas, que supostamente retratava Henry Hill. Há relatos de que Ephron e Pileggi trabalharam em seus roteiros lado a lado em casa, às vezes até compartilhando telas. My Blue Heaven explorou as consequências da vida de Henry com um toque de humor, fazendo o público rir pouco antes de ser chocado com a gravidade de seus crimes um mês depois. De ameaças reais da máfia à representação diante das câmeras e ao Oscar. Aquela cena marcante em Os Bons Companheiros, onde Tommy DeVito transforma um elogio casual de Henry Hill em um confronto aterrorizante, repleto de tensão e com a frase "engraçado como sou engraçado", como se dissesse "sou um palhaço, eu te divirto", foi improvisada, apesar da sensação de nervosismo que causou na plateia. Aquela cena, aquelas palavras carregadas de tensão, aquelas ações palpáveis não estavam no roteiro original. Na verdade, foi baseado em um momento real da vida de Joe Pesci. Diversas entrevistas, como a do podcast Scorsese Say on Scorsese Say e o comentário de Thelma Schoonmaker, reiteraram que Pesci trabalhou em um restaurante onde disse casualmente a um mafioso que ele era engraçado. Em resposta, o mafioso ficou sério e assumiu uma postura ameaçadora. Essa foi a origem dessa cena. Pesci compartilhou a história com Scorsese e o co-roteirista Nicholas Pileggi durante os ensaios, e Scorsese então orientou Pesci e Liotta a improvisarem o momento durante o ensaio, deixando a tensão crescer naturalmente. Depois de várias repetições, Scorsese mandou transcrever o diálogo palavra por palavra, e essa versão acabou sendo a escolhida para o filme. Mais tarde, Liotta admitiu que não sabia como Pesci interpretaria a fala durante as filmagens, o que o fez pensar que se tratava de uma briga real, ou que algum drama muito sério estava se desenrolando. A cena foi filmada em um ambiente íntimo, com outros gangsters assistindo em silêncio, o que intensificou o desconforto que a cena evocava. Tudo o que faltava para piorar a representação do momento era o silêncio. E esse silêncio transmitiu uma mensagem muito forte. O verdadeiro Henry Hill esteve envolvido na produção do filme. Mesmo estando sob proteção de testemunhas, o Henry Hill da vida real trabalhou em estreita colaboração com a equipe de Goodfellow e recebeu aproximadamente $480 mil americanos como consultor.
O contexto do filme foi retirado do livro de não-ficção de Pelagius, de 1985, Wise Guy, que por sua vez foi baseado em horas de entrevistas com Henry. Sabe-se também que Henry conversava frequentemente com Robert Dyro para ajudá-lo a aperfeiçoar seu papel como Jimmy Conway e com Ray Liotta, já que as gravações de vigilância do FBI estavam facilmente disponíveis para auxiliar em sua atuação. Apesar de seu anonimato, ele concedeu entrevistas, lançou uma marca de molho para massas e posou com Liotta para a revista Entertainment Weekly. Ele ajudou a lançar as bases do filme e a dar vida aos seus personagens. Contraste entre a representação na tela e a representação na vida real. Em Os Bons Companheiros, Goodfellows, Ray Liotta interpretou o personagem Henry Hill, que participava do crime organizado, como tráfico de drogas, sequestros e extorsão, mas nunca assassinou ninguém em cena. No entanto, ele viu os mafiosos cometerem assassinatos. O público aceitou isso como a realidade de Henry até receber uma revelação chocante do próprio Henry Hill em uma entrevista de 2001 com Howard Stern, onde ele afirmou ter assassinado 3 pessoas sob ordens diretas de Paul Vario, que foi retratado como Paulie Cicero no filme. Embora os nomes de suas vítimas não tenham sido mencionados, ele insistiu que os assassinatos faziam parte de seu papel na família criminosa Liazzi. Ele também atribuiu os assassinatos ao trabalho, afirmando que Nicholas Pileggi não foi informado dos assassinatos durante a escrita de Wise Guy porque, na época, não confiava totalmente em ninguém. Na realidade, não havia acusações formais, nem provas que ligassem Henry aos assassinatos. Portanto, sua confissão do crime foi um choque para grande parte da plateia. O público abandonou a sala nos primeiros 10 minutos das exibições de teste. Em 1990, o filme passou por sua primeira exibição de teste pública e a recepção não foi muito animadora. Fontes internas da Warner Brothers, assim como pessoas presentes na pré-estreia, confirmaram que membros da plateia abandonaram a sala nos primeiros 10 minutos do filme devido à linguagem chula, à violência extrema e ao ritmo lento. Os espectadores do teste ficaram chocados com a brutalidade explícita do filme desde o início. Há relatos de que, na cena de abertura em que Billy Batts é esfaqueado e baleado por Henry Hill, Jimmy Conway e Tommy DeVito, um executivo da Warner Brothers empalideceu. Após essa cena inicial, muitos espectadores não quiseram esperar para ver o resto. E como explicou a editora Thelma Schoonmaker mais tarde, em algumas sessões, as pessoas saíram do cinema antes mesmo do início da trama. Essas reações atingiram o objetivo que Scorsese tinha em mente quando admitiu que queria que as pessoas ficassem furiosas com o filme. Ele declarou que sua razão era: "Eu queria seduzi-los com o estilo e depois desconstruí-lo." Na época, a estratégia de chocar primeiro e seduzir depois não era típica de Hollywood, e poderia facilmente ser considerada uma abordagem arriscada. No entanto, o filme começou a ganhar impulso depois que as cenas foram ligeiramente reeditadas e o público de teste forneceu feedback. Os Bons Companheiros não foi apenas um filme, foi uma representação da vida real. Mesmo assim, a lista de 20 coisas estranhas sobre este filme é suficiente para te deixar com várias perguntas. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Antes de ir, assista aos outros vídeos na sua tela.